Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já, muito obrigado por sua presença do outro lado. Essa lição número 3, certo? Joia, a realidade de Satanás. É uma lição extremamente importante, ok? Que fala sobre a existência do arqui-inimigo de Deus e dos homens e da humanidade, certo? Satanás. Agora, essa questão que é muito debatida e discutida acerca do livro de Jó, que são visíveis a introdução, o primeiro capítulo e o último fechamento, que são partes que foram acrescentadas por alguém, e isto é muito visível, certo? Que o corpo, a parte central, já era um caso conhecido de alguém, de um homem justo que sofreu, que era contada, certo? Pelas pessoas. Depois toma forma escrita e alguém acrescenta então essa introdução e o final. Por quê? Porque todo o corpo, a parte central, o miolo deste magnífico livro, as conversas dos amigos de Jó, certo? E também os diálogos de Deus com Jó, essas partes não, pelo que eu tenho visto, certo? Não falam na existência do diabo, ser chamado diabo, Satanás. Na verdade, o Antigo Testamento em geral nem toca muito nesse assunto, não fala, é bem difícil, certo? No Antigo Testamento não existe esse negócio complicadíssimo você entender. Esse negócio de recompensa no céu ou no inferno, para os fiéis e para os infiéis, porque tudo era certamente temporal, girava em torno dessa vida, do ser humano com seu comportamento diante de Deus e diante também dos homens, dos seus próximos, certo? E sempre pregando essa questão de que o homem deveria ser bom, ser justo, ser fiel a Deus, ser justo, ser uma pessoa que ajuda o pobre, a viúva, e as viúvas, os pobres, os órfãos, ser trabalhador, ser honesto. Então, o Antigo Testamento em geral trata dessas coisas e não existe essa questão no Antigo Testamento de recompensa no inferno para os maus ou no inferno, porque tudo o que tivesse feito de ser adquirido seria aqui neste mundo ou naquele mundo, certo? A recompensa seria habitar na terra, gozar os bens da terra, os prazeres da terra, certo? Isto diante de Deus, isto para o homem bom, para o homem justo. Agora, o homem mau seria extirpado, certo? Da terra, seria destruído, certo? O homem ímpio, o homem mau, o homem perverso. Então, é assim
que trata o Antigo Testamento, essas questões da vida do homem, social e religiosa, certo? Mas sempre prezando pelo lado bom, pelo lado honesto, pela espiritualidade, certo? Apenas centrada em Deus, no único Deus verdadeiro, certo? É tanto quando esses grandes homens, esses grandes exemplos de fé morrem, não se diz que foram para o céu, certo? Preste bem atenção a isso. Não se diz que foram para o céu, mas que descansou, certo? Os seus dias. Ainda diz que fulano de tal teve fartura de dias, que descansou com seus pais, foi sepultado com seus pais, certo? E também não diz que o homem mau foi para o inferno. Muitas vezes alguns não tiveram nem um enterro digno, certo? Como o homem bom e o homem justo. O que vai mais definir mais claramente essa situação de ir para o céu ou para o inferno é o Novo Testamento, certo? No Antigo Testamento, lá naquelas regiões, já existia até essa questão dessa luta entre o bem e o mal, certo? Os zoroastras, eles aprenderam, viveram na Babilônia e tiveram contato com, possivelmente, com os zoroastristas, zoroastristas, difícil de pronunciar a palavra, os seguidores de Zoroastro. Então eles pregavam muito essa questão da luta eterna entre o bem e o mal, certo? Essa questão, essa oposição entre o bem e o mal. Mas o judeu por si é como muitas vezes está registrado no Antigo Testamento, o judeu, enfim, ele via todos os acontecimentos como decorrentes da vontade de Deus, da mão de Deus, certo? Da direção de Deus sobre o mundo, ou seja, nada acontecia sem que ele determinasse ou permitisse que acontecesse, certo? Isso está bem registrado em muitos textos, né? Não caia a folha de uma árvore sem que Deus permita, um pardal não cai sem que Ele permita, certo? Mesmo que o homem atire no pardal e o mate, mas quem permitiu foi Deus. Isso aí na concepção judaica. Quem matou o pardal foi Deus. Pô, chegou o dia, Deus permitiu, certo? Na justiça dos homens, o homem pode ser até condenado pelas leis que temos hoje, né? Matou, digamos, um pássaro raro, uma arara azul. O indivíduo é condenado, é julgado pelo seu crime, um grande crime, certo? Diga-se de passagem. Mas, se observar a mentalidade judaica antiga, quem matou foi Deus, certo? Quando você observa o caso de Saul, quem matou Saul? Bom, você pode dizer que Saul se suicidou. É o que o texto diz, que ele se lançou sobre a sua própria lança, sua própria espada, não sei, a lança ou a espada, é o caso desse, certo? Mas também textos subsequentes dizem que o seu pai, Jem, o matou. Porém, também existe um texto que diz que Deus o matou, veja bem. Então essa é a questão, não sei por que essa mentalidade judaica, talvez para
para não dar muita razão a Satanás, não colocar Satanás muito em evidência, certo? Não é que ele não existia, certo? Mas talvez os judeus, com essa ideia, eles quisessem dizer tão somente que quem manda no mundo, no universo, em todas as coisas é Deus, certo? Apesar de haver esses espíritos opositores que podem causar muito mal aos homens, certo? À Terra, ao planeta, ok? Então eu acho que existia muito essa questão, mas quando nós pegamos então e vemos aqui esse livro de Jó, quando os diálogos falam muito em El, o Deus semítico, certo? É o próprio El que fala também, tem o seu espaço ali de diálogo no livro de Jó. E dizem que este é o texto original, a base original, e que o capítulo 1 já é algo que foi acrescentado, certo? Como uma introdução ou para explicar melhor aqueles acontecimentos que se deram na vida daquele homem justo, certo? E que, na minha opinião, não era um judeu, certo? Não era um judeu de maneira nenhuma, talvez como muitos querem colocar, certo? Talvez para prender Deus mais uma vez naquela caixinha e dizer o Deus de Israel, certo? É o Deus que pertence somente a Israel. Mas quando chega-se nos diálogos, diálogo de Jó e seus companheiros não existe, não existe a palavra Yahvé, segundo os especialistas, certo? Mas já na introdução é usada a palavra Yahvé, certo? Então mostra que foi escrito posteriormente, quando a palavra já era usada mais pelos judeus, certo? E aí também se coloca que tudo que aconteceu na vida de Jó foi por causa de Satanás, do diabo, certo? Dessa disputa, certo? Coisas que nos textos, no corpo, certo? No miolo do texto, do livro, não diz, certo? Porque o que figura ali é somente ela, Shaddai, Deus Todo-Poderoso, tem muito essa expressão. Mas já na introdução não. Mesmo introduzindo aí Satanás no meio dos filhos de Deus, certo? Que prova que essa palavra filho também, ela tem uma abrangência enorme, certo? Provando que toda criatura, certo? Em certa instância, é filho de Deus, certo? Em certo sentido, certo? É filho de Deus. Assim como os anjos bons, os anjos maus e os homens. Ok? Muito embora já aqui no Novo Testamento vai se definir especificamente, mais especificamente, que aqueles que aceitam Cristo como Salvador tornam-se então
filhos de Deus, ou seja, recebem essa grande paternidade de Deus, tornando-se mais especificamente, ou com mais direito do que os outros, certo? Mas, de certo modo, como diz o próprio texto, todos são, de certo modo, todas as criaturas, os seres vivos são filhos de Deus, porque foi Deus que os criou a todos, certo? De certo modo. Muito embora muitos tenham se desviado, se transviado e precisem rever atualmente, readquirir essa filiação, essa paternidade através de Jesus Cristo, certo? E aí introduz-se essa figura enigmática de Satanás. E apesar de introduzi-lo nesse texto, o judeu também deixa claro que, apesar dos seus poderes de causar doenças, enfermidades e até fazer fogo descer do céu, isso está registrado até no livro do Apocalipse, que vai acontecer também futuramente, certo? Apesar de todos esses poderes, ele ainda, mesmo assim, está muito abaixo de Deus, porque ele só operou essas coisas porque Deus permitiu, certo? Porque Deus permitiu. E aí entra aquela grande questão que se debate há muitos anos, é sobre a existência ou não dessa figura terrível, certo? Que há muito tempo vem povoando o imaginário das pessoas, dos seres humanos, certo? A existência de Satanás, ou a não existência do diabo e de seus anjos maus, certo? E esta é uma grande questão para os nossos dias, né? Dias de alta tecnologia, de alta, grande evolução científica. E muitos dizem não crer na existência do mal, na existência do diabo, que eu realmente não creio, certo? Alguns acham que existe uma força má, uma força maligna, certo? E uma força boa, certo? Não querem admitir a existência do divino e a existência do maligno, a existência de Deus e a existência do diabo, certo? E ambos realmente existem. E é exatamente isso que o diabo quer que você quer que você pense que ele não existe, mas ele existe e é real, certo? Então, não existe ateu absoluto, certo? Que não creia na existência de Deus, porque na época, no tempo da maior angústia, certo? O ser humano vai clamar, vai gritar, mesmo que baixinho: ai meu Deus, ajuda-me, meu Deus. Por outro lado, também o homem, por mais que diga que o diabo não existe, em algum momento da vida ele vai pensar, pelo menos pensar, que os infortúnios, os grandes, pensem nos piores que poderá ocorrer em sua vida, é a coisa do diabo, certo? Apesar de alguns dizerem que também pode ser Deus, certo? Geralmente existe essa confusão, ok? Mas
esse pensamento judaico de que tudo o que acontece no mundo é Deus que ordena, certo? Seja bom, seja mal. Existem textos que diz que Deus habita até nas trevas, certo? Tem texto que vai muito mais além, que diz que Ele fere, Ele fere, Ele mesmo cura, Ele mata, Ele mesmo dá vida, certo? Ele mata e Ele mesmo dá a vida. Ao texto aí de Saul, Deus não o matou assim propriamente dito, não veio a ele e o matou. Ele se matou, mas mais tarde, um certo texto diz o seguinte: Deus o matou por causa de suas atitudes, e Deus o matou. Certo? É difícil de compreender, mas isto prova tão somente que Deus está no controle de tudo, certo? Ele tem o controle da história, do mundo em suas mãos, certo? Então, meu querido amigo, meu querido companheiro, espero que esta lição abra os seus olhos, Jó, e a realidade de Satanás. Observe que Jó entendia que tudo foi Deus que fez, e todos aqueles acontecimentos foram provocados por Deus. Assim entendi o seu. Veja a teologia do Antigo Testamento. Seus amigos também achavam que ele estava em alguma falta e que por isso aquelas coisas haviam acontecido, certo? E que ele não deveria, de maneira nenhuma, se revoltar contra Deus por causa daqueles acontecimentos, porque em algum lugar poderia haver uma falta escondida, certo? Mas a Bíblia diz que Jó era homem justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. É algo ainda mais confuso, mais complicado. Como pode acontecer algo a um ser humano dessa maneira, certo? Mas isso é na introdução, que dizem que foi um acréscimo, certo? Essa grande história que para mim é verídica, certo? E isto é muito complicado e difícil de entender, certo? Porque Deus diz o texto que era um homem reto e justo, certo? Temente a Deus, se desviava do mal. Mas lá os seus companheiros começam a acusá-lo, achando, insinuando que ele tinha feito algum mal, certo? Veja que teologia complicada. E eu prefiro ficar com o texto que diz que o que acontece ao justo, ao ímpio, também acontece ao justo, né? Complicado. Por mais fiel que você seja, por mais santo que você seja, ou que nós sejamos, nós estamos sujeitos às mesmas coisas que acontecem aos ímpios, aqueles que não seguem a Deus, certo? É assim que o texto diz, ou pelo menos o que quer dizer com essa expressão. O que acontece ao ímpio pode também acontecer ao justo. Você pode bater um carro, pode sofrer uma queda de avião, certo? E por aí vai. E aí é mais difícil ainda de você, essa situação que nós geralmente nos colocamos em julgar as pessoas. Porque geralmente nós dizemos que fulano de tal está sofrendo porque realmente pecou, cometeu determinado pecado, determinados erros. Quando na verdade a Bíblia diz que até o justo pode sofrer com doenças terríveis também, certo? Então, Satanás existe, não brinque, não o subestime, certo?
Existem pessoas que às vezes veem oferendas de Umbanda, Quimbanda, Candomblé e zombam e às vezes chutam, às vezes pegam as oferendas e espalham. Cuidado com sua vida, certo? Porque o mal é uma realidade, certo? E essa palavra mal aqui significa Satanás, é uma realidade, certo? No tópico 2, em dor e sofrimento de um homem justo igual a Jó. O diabo na presença de Deus, acusando os santos. E a Bíblia diz que continua fazendo isso, acusa de dia e de noite, certo? Então, e outra função dele é tentar, certo? Mas o importante e o que nos conforta é o que diz aqui o livro de Jó e o Ocaso de Satanás, tópico 3, a queda de Satanás. Um dia ele vai ser realmente paralisado de suas ações. E finalmente aqui o testemunho de Deus a respeito de Jó, certo? Será que Deus está dando testemunho de você, de mim, de todos nós? O maior testemunho do mundo é o testemunho de Deus perante, como nesse caso aqui, em confronto a Satanás. Eu tenho um servo, uma serva que é fiel, certo? Muito embora eu jamais possa compreender, acho que mente humana alguma pode compreender como Deus poderia entregar um servo seu nas mãos do diabo. Até hoje eu não compreendo, não consigo entender, velho. É complicado. Será? Você como pai entregaria seu filho nas mãos de um agressor, de um inimigo seu cruel? Pense bem. Eu acho que não. Mas como nós não faríamos isso de jeito nenhum, de maneira nenhuma, nenhum pai humano faria isso, será que nós somos melhores do que Deus? Somos nesse sentido? Eu acho que não. Acho que tudo tem um sentido na vida e isso é realmente incompreensível. Cheguei a pensar várias e várias vezes, pô, velho, que adianta servir a Deus? Que adianta você se entregar realmente a ser o mais santo, justo, puro, seguir todas as regras, todos os mandamentos, se mesmo assim Deus pode te deixar à mercê do diabo? Eu pensei muitas e muitas vezes nisso, cara, certo? Pensei muitas vezes e ainda penso, e eu não sei, para mim isso é incompreensível, a não ser que você, certo, apenas leia o texto, não medite, certo? Porque se você meditar, você saberá exatamente o que eu estou pensando, velho. Velho, jamais eu entregaria minha filha nas mãos de um carrasco. Eu poderia tirar de minha força, certo? Jamais eu faria isso. Mas Deus fez isso com Jó. E isto é prova de que, velho, cara, isso acontece constantemente. Constantemente. Desde que o mundo é mundo e que o homem adora a Deus, vem acontecendo isso com os servos de Deus. Porque Deus faz com que isso aconteça, faz isso acontecer, permite. Isto para mim é incompreensível, nós só vamos entender quando chegarmos lá, se chegarmos, certo? Só lá que vamos compreender de fato isso, de fato. Aí o que me conforta é quando chega
no Novo Testamento, e que um certo escritor, não sei se é os Hebreus, disse que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, mas o entregou por todos nós. Eu digo, meu Deus, muito obrigado. Isto não é uma resposta, mas é quase uma resposta. Tu não apenas deixou os teus servos humanos à mercê de Satanás, mas o teu próprio filho. E ele venceu. E eles venceram. E nós poderemos vencer também. Pense bem, Satanás é uma realidade, mas Deus é uma realidade ainda maior, certo? Muito, muito maior, certo? Espero que esta lição sirva para ti, que você possa aprender e tirar lições preciosas desse texto. E outra coisa, leia o livro de Jó, não fique somente nas lições, leia o livro é muito curto, certo? E se você quiser, você pode ler até em um dia, certo? Mas não é bom ler sem corrida. Então você tem todo esse trimestre para ler todo o livro de Jó, pelo menos 2 vezes, certo? No mínimo 2 vezes, certo? Então, pessoal, muito obrigado. Deus abençoe grandemente sua vida. Logo, logo estaremos de volta, certo? Fica claro aqui que eu não estou comentando a lição não, viu? Para depois vocês não me criticarem aí. Estou apenas lendo e meditando, fazendo as minhas meditações particulares, certo? E passando aqui para algumas pessoas nesse canal que nem é vista, mas apenas para deixar registrado aqui, né? Que logo logo não estarei aqui mais nesse mundo, mas esses vídeos podem continuar aí, certo? Para quem quiser assistir, ver, meditar. Tchau, tchau. Muito obrigado. Deus abençoe.